razão, conhecimento, razão e fé. Tratamos inicialmente do senso comum e da ciência, que são duas formas distintas de conhecimento, numa série que estamos fazendo a respeito de conhecimento, razão e fé. Numa segunda parte, tratamos de uma outra categoria de conhecimento, que é a filosofia. E, numa terceira parte, tratamos de uma outra etapa, de uma outra forma de conhecimento, que é a teologia. E ficou faltando falarmos um pouco sobre ideologia, que é um tema muito discutido. Sempre que alguém quer desqualificar o que o outro está dizendo, diz isso não é ciência, isso é ideologia. E sempre que alguém quer se defender, diz não, o que eu estou dizendo não é ideológico, é científico. Ou, quando a linguagem não é tão rebuscada, diz não, eu estou falando de fatos, ou estou sendo lógico. Ninguém admite que está sendo ideológico, né? Mas a palavra já foi usada com muitos significados. E até o século XIX se falava em ideologia muito como um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias podia ser associado a uma doutrina política ou filosófica. Mas do século XIX, sobretudo da segunda metade do século XIX a esta parte, passou-se a falar em ideologia como um discurso voltado para justificar o poder, legitimando o poder ou um projeto de poder. E, para isso, o discurso ideológico tem muitos subterfúgios, não é? Que vão desde a mentira grosseira e a falsificação de dados, até sofisticados processos de elaboração teórica e de análise estatística. A análise estatística pode ser distorcida sem ser objeto de fraude. Não estou falando da fraude, que também existe, mas a estatística pode ser distorcida com a apresentação de um aspecto, de um fenômeno. Por exemplo, um dos críticos do Maquiavel já disse que ele havia distorcido a realidade quando olhou só para a banda podre da laranja. Quando na antropologia filosófica, né, na filosofia sobre quem é o homem no sentido de ser humano. De Maquiavel, ele diz que os homens são ingratos e desonestos e joga uma porção de adjetivos pejorativos, né, para depois abrir uma exceção para os homens de virtude, que seriam uma minoria. Então, um dos críticos dele diz não, ele não olhou para o outro lado, para um grande número de estadistas, um grande número de pesquisadores, um grande número de profissionais que têm um trabalho sério, um trabalho honesto, etc. Né? Mas acontece, por exemplo, tem um autor que é muito crítico de certos discursos que ele considera ideológicos, que ele diz assim: apresenta-se uma estatística e se faz o retrato de uma situação que ele chama de crítica, ou poderíamos considerar trágica. E aí se aponta uma correlação entre essa situação ruim e algum fator. E se propõe uma solução. São etapas. Primeiro, o diagnóstico da tragédia, depois uma explicação para a tragédia e depois a proposta de uma solução. E aí ele dá diversos exemplos. Né? Ele diz que a criminalidade nos Estados Unidos vinha caindo do começo do século XX até os anos 40, começo dos anos 50 do século XX. Aí alguns estatísticos mostraram dados muito expressivos da criminalidade, não apresentaram esses dados na curva de mudança histórica ao longo das décadas, apenas o retrato daquele momento está muito alto, e mostraram algumas espécies de crime que realmente estavam crescendo, principalmente em algumas cidades americanas,
E aí disseram, é trágica a situação, o crime está crescendo muito. E logo fizeram um diagnóstico. Né? E o diagnóstico atribuía a execução penal, aos tratados de prática de execução penal, as prisões como escolas do crime, a ineficácia do direito penal e da execução penal, e vinham propostas de um direito penal mais leniente, em nome de um certo garantismo. Bom, só que foi omitido esse outro lado, que no cômputo geral dos crimes havia uma queda lenta e progressiva. E aí adotaram essas novas políticas. Foi apresentada essa solução, e ele disse que a partir daí a criminalidade passou a crescer, e crescer muito mais. Mas aí o discurso já muda. Aí a nova política penal não tem mais a finalidade de diminuir a incidência de crimes. Agora é a finalidade de dar um tratamento humanístico, de respeitar a dignidade humana do condenado. Então, ele diz, o primeiro movimento da tática ideológica é mostrar uma situação trágica. O segundo momento é apresentar uma explicação. O terceiro momento é propor uma solução, que quando não dá certo, aí você entra com o quarto momento. Mas o objetivo não era aquele que nós falamos inicialmente, o objetivo é outro. Tá? Ele fala isso também do problema de gravidez na adolescência, nos Estados Unidos, e mostra estatísticas que diziam que o problema tinha diminuído, ou estava lentamente diminuindo, embora crescesse um pouco em algumas cidades, em alguns grupos sociais. E, no cômputo geral, estava até diminuindo, porque havia um movimento da Associação Cristã de Moços e outros movimentos que faziam uma campanha nesse sentido, invocando valores morais e tal. Mas como essa história de invocar valores morais não agradava, então a proposta foi: o que falta mesmo é a educação sexual. E aí iniciou-se uma imensa campanha de educação sexual. E aí houve um aumento muito expressivo da gravidez na adolescência e das doenças sexualmente transmissíveis, que também era outra coisa que era apontada como trágica e tinha uma explicação, era a ignorância dos jovens com relação à sexualidade, e tinha uma solução que era a educação sexual. E depois da educação sexual, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, a propagação de doenças sexualmente transmissíveis aumentou muito. Então, ele diz, aí mudou o objetivo. Aí se dizia, não, mas isso não tem a finalidade de evitar a gravidez na adolescência, nem evitar a transmissão de DST. Né? Tem a finalidade de dar uma possibilidade de autocompreensão e de promover a dignidade da pessoa. Bom, então, a gente mostra um diagnóstico, dá uma explicação, propõe uma solução com determinados objetivos e depois muda os objetivos. Então, isso é o retrato de um discurso ideológico. Tá? É um discurso que justifica algum outro objetivo. E é um objetivo que termina por ter relação com o poder. Porque quem defende algumas dessas políticas disputa alguma posição de poder na sociedade e está procurando arregimentar apoios. Né? Então, isso acontece em todas as áreas. Eu estou citando aqui exemplos numa área de ciências humanas, que tem relação com estudo e interpretação dos fatos no campo da criminalidade, ou no campo das doenças sexualmente transmissíveis, ou do evento gravidez na adolescência, mas em muitas outras áreas você pode ver isso. No campo da economia se vê muito isso. Né? Você vê uma determinada política, e o mesmo autor cita o exemplo da diminuição dos impostos. Num certo governo, nos Estados Unidos, um certo presidente governou 8 anos e diminuiu os impostos. E, claro, no primeiro ano houve queda na arrecadação. Mas nos 7 anos seguintes,
dos 8, a arrecadação cresceu. Cresceu todo ano, durante 7 anos, com alíquotas de tributo menores. Ou seja, as pessoas estavam pagando um imposto menor sobre as transações que faziam, mas a arrecadação cresceu. Né? E os críticos focavam no aumento do déficit público e diziam: com a diminuição dos impostos, houve um aumento do déficit público, que realmente aconteceu. E eles mostravam, durante os 8 anos, um aumento do déficit público. E o crítico dos críticos diz: houve aumento do déficit público, mas não foi por causa de diminuição dos impostos. Porque a diminuição dos impostos foi crescer a arrecadação. Porque tem uma coisa que se chama curva de Laffer, em economia, que diz que quando os impostos são muito altos, o contribuinte tende a evadir, a sonegar impostos. Ou a atividade econômica fica muito sobrecarregada e diminui. E isso implica numa queda da arrecadação. Com a diminuição dos impostos, tem mais atividade econômica, mais compra, mais produção, mais venda, e mesmo pagando uma alíquota menor, e as pessoas sonegam menos, então há um aumento da arrecadação, e houve. Então, por que se houve aumento da arrecadação, houve aumento do déficit público? E o crítico dos críticos diz: porque houve um aumento das despesas públicas. Apenas isso. A arrecadação cresceu, mas as despesas cresceram mais ainda. E mostra a tabela com dados oficiais mostrando isso. Então, o discurso que diz diminuir impostos gera déficit é um discurso ideológico. Né? O discurso que diz diminuindo impostos da maneira certa, na proporção certa, aliada a outras políticas econômicas, pode aumentar a arrecadação. E a questão do déficit público tem muito mais a ver com a despesa do que com a arrecadação. Né? Uma pessoa pode ter aumento de salário e passar a se endividar mais se começar a gastar. Então, a ideologia tem esse sentido de apresentar os fatos apenas na medida em que esses fatos favorecem um determinado discurso, omitindo outros fatos. E eu aqui nem estou falando na falsificação de dados, que também existe. Né? Mas aí já é um campo mais grosseiro, que pode também ser um dos tentáculos da ideologia. Estou falando daquele tentáculo que não é tão grosseiro. Né? Bom, mas esta série que trata de conhecimento, razão e fé, passou por senso comum, ciência, filosofia, teologia, e agora estamos na ideologia. E tentamos relacionar todas as formas de conhecimento que estamos enumerando aqui com ideologia e com fé. Né? Hoje com ideologia, mas com todas as outras formas também, e com a fé. Examinamos o suposto limite da fé ao senso comum. Não, fé é coisa de quem não vai além do senso comum. De quem olha, e o senso comum olha o sol pela manhã no nascente, à tarde no poente, e diz que o sol gira em torno da Terra. Né? Isso é senso comum. Mas senso comum não é só isso. Senso comum não é só bobagem. Quando comentamos aqui o senso comum, nós dizíamos que o senso comum não pode ser jogado fora. Porque no dia a dia, toda hora, nós usamos o senso comum. E eu dava o exemplo de que quando nós atravessamos a rua, nós não fazemos cálculos físicos da cinemática para medir a distância que vem um carro, a velocidade que ele vem, a largura da rua que eu vou atravessar, o tempo que eu vou levar para atravessar a rua e o tempo que o carro vai levar para chegar até a minha trajetória atravessando a rua. Ninguém faz isso. Você olha assim e no olhômetro, o senso comum diz, dá para eu passar ou não dá. Né? E tem as margens de erro e acontecem atropelamentos. Mas margens de erro acontecem em todos os campos de conhecimento. Agora, também dizíamos que, portanto, fé não é só senso comum. Não é só dizer assim,
oramos por uma pessoa e ela melhorou ou teve cura. Aí alguém diz, isso é uma inferência imediata. Né? Aí usa o argumento do que eu chamo de coincidentismo. Diz que foi coincidência, que o senso comum não faz um controle rigoroso e metódico dos dados para ver o índice de sucesso e de insucesso da oração com relação a doentes. Pois bem, foram fazer ciência para desmoralizar as orações. Né? E aí fizeram tudo bem bonitinho. Pesquisa controlando os fatores, com duplo cego. Né? Então, uma parte dos doentes teria intercessores orando por eles. Outra parte dos doentes não teria ninguém orando por eles. E os doentes não sabiam. Nem aqueles que tinham pessoas intercedendo por eles em oração sabiam que tinham isso. E os que não tinham também não sabiam que não tinham. Muito bem. E no final de contas, deu uma diferença. Isso, controle médico rigoroso e tal. No fim, deu uma diferença. E qual foi a diferença? Aquelas pessoas por quem alguém orava mais, porque tinham pessoas intercedendo, houve um índice de melhora entre eles maior do que aqueles outros. E a diferença foi estatisticamente significativa. Não é assim, aqui teve um pouco mais do que ali e eu acho que isso é suficiente. Não, não tem achismo. Existem cálculos estatísticos para dizer que uma diferença é significativa ou não é significativa. Então, já descartamos que seja só uma questão de senso comum. Então, vamos examinar se existe conflito com a ciência. Aí o ideólogo chega e diz, estamos falando de ideologia. O ideólogo, conscientemente ideólogo ou não, muitas vezes as pessoas agem e falam de acordo com certas orientações, sem saber que tem essa orientação, estão seguindo essa orientação. Então, o ideólogo chega e diz, há um conflito entre ciência e fé. Sustentar fé contra a ciência é fideísmo. Tem teólogo dizendo isso. Né? Fideísmo é a atitude de alguém que tem uma fé dispensando a razão. Não, a minha fé é essa e eu não quero saber da razão. Não quero saber da lógica. Não quero saber dos fatos. Não quero saber de ciência. Não quero saber de nada. É minha fé. Isso se chama fideísmo. Então, o fideísmo nega a ciência. Discurso ideológico. E os fatos? Quais são os fatos? Os fatos é que não existe esse conflito, nem pode existir. Quando alguém alega isso, ou está enganado ou está enganando. Por quê? O exemplo mais comum disso é um suposto conflito entre criacionismo e evolucionismo. Mas não podemos esquecer que ciência trata das relações entre objetos. Disse aqui, quando estudávamos ciência em outras ocasiões, e eu repito 1000 vezes, e não tenho pé de repetir, porque é esclarecedor, a história do Newton dá uma explicação por que a maçã caiu. Que, na verdade, essa história de maçã é lenda, mas é a explicação por que, como chamava na época, os corpos gravídicos caem. Muito bem. Ele explicou como eles caem. Ele não explicou por quê, embora a gente diga isso. A gente diz, os corpos caem porque a gravidade atrai. Mas isso seria uma explicação muito superficial, porque ele não diz o porquê seria. Por que existe atração da Terra sobre os objetos? Por que a Terra quer puxar tudo para o centro do planeta? O centro geométrico do globo. Por que existe gravidade? E mais, e o que é a gravidade? E a ciência não diz o que as coisas são. Porque o que a coisa é faz parte da filosofia que se chama metafísica. A ciência não trata de metafísica, embora possa haver uma pontinha de metafísica para começar uma pesquisa. Porque para começar uma pesquisa você pode dizer, e nos programas de pesquisa das universidades se exige que a pessoa diga qual é a relevância da pesquisa. E quando você diz, eu vou pesquisar isso porque isso é importante,
você pode estar invocando uma importância filosófica. Você diz, eu vou pesquisar. Eu vi um grupo de estudiosos de química analítica dizendo que iam estudar um vegetal para ver se ali tinha um princípio ativo, uma química que poderia combater verminose de criança da periferia das cidades. Então, ele estava invocando um valor moral, combater verminose de criança. Então, ele estava dando um pequeno colorido ou um pequeno tempero metafísico, porque ele estava dizendo, o que é que me move? A coisa que me move é um valor moral. Proteger ou melhorar as condições de vida das crianças da periferia. Mas acabou aí a participação da metafísica na ciência. Daí para frente, ele vai isolar os vários componentes químicos daquele vegetal e vai fazer todo um trabalho muito minucioso e muito técnico que não tem nenhuma participação da metafísica. Então, evolucionismo não diz nada sobre o que é o processo evolutivo, o que é o processo de criação da vida, nem por que existe esse processo. Mas teve aquela pesquisa de 1952, 53, por aí assim, da síntese de proteína na atmosfera primitiva. Estabelecer uma mistura de gases em um determinado ambiente, estabeleceram para esse ambiente uma certa temperatura, esses gases e essa temperatura presume-se ou tem-se dados para dizer que isso existiu numa certa fase do planeta, do desenvolvimento da evolução do planeta, e produziram ali umas descargas elétricas, num certo grau de umidade, e aí alguns átomos de carbono e de hidrogênio se associaram, formando uma molécula que recebeu o nome de peptídeo. E várias dessas moléculas se juntando, ou se vierem a se juntar, elas formam uma proteína. Daí o nome síntese de proteína na atmosfera primitiva. E aí o ideólogo diz, olha aí, está provado, o ideólogo gosta muito de usar o argumento da prova, está provado que a vida começou naturalmente, sem nenhuma intervenção sobrenatural, porque começou com uma dinâmica determinada pelo átomo do carbono, que tem 4 ligações, e daí vem a síntese de peptídeo e polipeptídeo, formando proteína, e foi só a proteína criar uma camada, atrair líquido, e depois criar uma camada em torno desse líquido, que vem a ser a membrana celular, e você já tem um ser unicelular, que é um ser mais simples, e aí tudo começou evoluindo por degraus. Aí o ideólogo está enganando ou está enganado, porque um ser unicelular não é nada simples. É uma química extremamente complexa, né? De uma complexidade estonteante. Mas, de qualquer maneira, ele está descrevendo um processo. Ele não está tentando, nem querendo responder. Os pesquisadores que fizeram a síntese de proteína na atmosfera primitiva, ou da matéria que pode gerar proteína, não chegaram a produzir proteína propriamente, eles não estavam dizendo por que a natureza tem essa dinâmica. Nem por que a segunda lei da termodinâmica foi contrariada. Porque uma coisa é associar carbono e hidrogênio. Outra coisa é, a partir dessa associação, a matéria, ao invés de tender a declinar de um patamar maior para um patamar menor de complexidade de energia, ela passou a entrar numa dinâmica em que, a cada etapa, ela teria uma realidade mais complexa, estruturas mais complexas e um nível mais elevado de energia. Então, não está dito o porquê, está dito como. Mas os criacionistas dizem
como que Deus pegou um boneco de barro e soprou no nariz. Não, isso não é criacionismo. Né? Isso é uma interpretação literalista da Bíblia. O que o criacionismo diz é que a dinâmica química e física, porque subjacente ao fenômeno biológico tem um fenômeno químico, e subjacente ao fenômeno químico tem um fenômeno físico. Então, a dinâmica dos fenômenos físicos que determinam fenômenos químicos que levam à produção ou à formação de fenômenos biológicos, isso é uma dinâmica que pode ser descrita, mas não pode ter a sua razão de ser, sua origem, a sua essência, a sua metafísica, explicada por nenhuma pesquisa científica. Mas então você diz que houve uma inteligência por trás organizando isso. Mas não estou dizendo que essa interpretação é ciência. Não estou fazendo ideologia. Estou dizendo que é uma interpretação razoável. É uma interpretação, a teoria do design inteligente é uma interpretação compatível com a lógica, compatível com a razoabilidade. Mas o discurso evolucionista talvez tenha mais dificuldade de se harmonizar com a razão e com a lógica, porque desafia a segunda lei da termodinâmica, que diz que as estruturas vão ficando mais simples e o nível de energia vai ficando menor. O nível de energia fica menor num plano inclinado, se a gente solta uma bola, ela cai da energia potencial maior para menor. Os meninos aí do colegial sabem disso. Né? Também uma estrutura orgânica tende a apodrecer e se simplificar, porque quando apodrece, se desmontam as estruturas complexas. Ela vai para um nível mais simples. Um caldeirão, uma panelada quente, tende a esfriar. Uma panelada fria não tende a esquentar. Então, o aumento da complexidade das estruturas do nível energético demanda explicações que não ficam muito claras. Né? Além do problema matemático, porque se o universo tem 14 bilhões de anos, e se a formação da Terra é um planeta com muito menos disso, 3, 4 bilhões de anos, neste planeta você tem uma evolução a partir do átomo do carbono até uma baleia. Eu nem vou chegar no homem, porque, como diz o Ariano Suassuna, não vou falar na Divina Comédia, né? nem numa daquelas músicas do Tchaikovsky, para não humilhar certos parentes da evolução, né? Mas, para sair do átomo do carbono até a baleia, o número de mutações que não se dão numa linha reta, a primeira mutação sendo complementada pela segunda, sendo completada pela terceira, e sendo sempre uma no sentido de aperfeiçoar a anterior e torná-la maior, mais complexa. Não é assim. Você tem uma mutação que pode favorecer uma complexificação, mas depois você pode ter uma outra mutação. Se elas se dão apenas ao acaso, você terá outra mutação que vai atrapalhar aquela marcha evolutiva. Mas quando isso atrapalha, aquela espécie é extinta. Muito bem. E aí vai começar de novo, do zero. Né? E eu costumo dizer assim, chegue numa grande cidade como São Paulo, e saia batendo de porta em porta e procurando saber quem reside ali. E, por acaso, você vai terminar mapeando os endereços em que moram cearenses. Por acaso, de porta em porta, você bate a uma casa, mas não sai batendo em toda a casa, não. Você sai caminhando numa rua e diz, eu vou bater na porta dessa casa aqui.
Depois você continua caminhando e não é um procedimento sistemático de 10 em 10 casas, de 3 em 3 casas, não. Se uma vez você anda 3 casas e pergunta de novo, da outra vez você anda 20 casas e pergunta de novo, e no fim você vai acertar as casas em que moram os cearenses e você vai mapear todos os cearenses que moram em São Paulo. Não sei quanto tempo isso levaria. Mas se você não vai bater em todas as portas, porque todas as mutações não são numa mesma direção, você vai bater numa porta que tem um cearense, vai bater outra porta que não tem. E vai deixar de bater em muitas portas que podem ter ou não ter. Porque a mutação não é dirigida, é ao acaso. Se for dirigida, é design inteligente. Se for dirigida, tem uma inteligência maior do que o universo, que desde fora do espaço-tempo controla o universo. Se você quiser chamar, você pode chamar essa inteligência de Deus, sim. Então, nós não temos conflito necessário e inevitável entre fé e ciência. Ah, mas tem gente que diz isso? Diz. E a ideologia? Quem diz está proferindo um discurso ideológico. Portanto, ou está enganado, ou está enganando. Geralmente está enganado, né? Ah, mas é gente muito estudiosa, é cientista cheio de título, bacharel, mestre, doutor, pós-doutor, professor, doutor titular, livre docente, com inúmeras publicações em revista Qualis Internacional A1. Mas aí é o que Thomas Kuhn, num livro seminal chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, diz que o cientista pensa com base nas suas referências teóricas e metodológicas. E não duvida dessas referências. Na ciência que ele chama de normal, no dia a dia da ciência, quando nós pesquisamos, nós não duvidamos das bases que nós temos. Toda vez que você começa uma pesquisa, seja para fazer uma tese, uma dissertação, ou para fazer uma pesquisa para uma instituição qualquer, você começa dizendo qual é o seu referencial teórico e metodológico. Então, você vai se basear naquilo. E se aquilo não está certo, você acompanha aquele erro. Por isso é que o Thomas Kuhn diz que a ciência normal imuniza cognitivamente para um conhecimento novo. Nós ficamos imunizados do ponto de vista cognitivo. Por isso é que nunca uma inovação científica profunda, radical, foi reconhecida pela comunidade científica. Porque a comunidade científica não consegue reconhecer ao que não se harmoniza com as suas bases. Eu citei exemplo, quando falávamos aqui em ciência, da teoria microbiana do Louis Pasteur. Qual era a base? Qual era a referência teórica? Qual era o paradigma, como chama o Thomas Kuhn, prevalecente na época? O paradigma era a teoria dos miasmas. O que era isso? Era a teoria que havia um mau ar. O mau ar era causado por pântanos ou alguma outra coisa. E aí as pessoas adoeciam porque respiravam o mau ar. E isso estava provado, entre aspas. Como é que provavam? Você mandava aterrar e sanear os pântanos. E aí desaparecia o pântano. E aí as pessoas não tinham mais aquelas doenças. Então estava provado. Removida a causa, cessa o efeito. É um princípio lógico. Removida a causa, cessa o efeito. Então está provado. Na verdade, o pântano tinha mosquito e o mosquito veiculava certas doenças. Não era o mau ar. Né? E aí chega o Pasteur e descobre o micróbio. E diz, olha, tem um bichinho aqui, bem pequenininho, que a gente não consegue ver. E está em todo canto. Em todo canto tem micróbio. No chão, nas paredes, na pele do seu corpo, nos alimentos que você come. E esse bichinho tão pequenininho entra no homem-zarrão e adoece o homem e pode matá-lo. E aí isso era coisa de paranoico. Foi considerado louco.
E a comunidade científica não aceitou. Daquela geração. É claro que nas gerações seguintes acabaram aceitando. Não é? Então, a ideia de prova, que é muito invocada, e tem um tipo de ideologia que na verdade, é a expressão dessa imunização cognitiva, dessa submissão ao paradigma, que sempre está falando em prova, né? Ou está falando em ciência. E diz que quem fala em nome da ciência é a comunidade científica, esquecendo que não tem um diário oficial da comunidade científica. Você pode dizer assim, quem fala em nome do Estado brasileiro é o diário oficial. Se o diário oficial disser que você precisa de uma carteira de habilitação para dirigir um carro, então o Estado brasileiro disse isso. Se o Estado brasileiro disser que você precisa de um título de eleitor, e ele diz isso através do diário oficial, para poder votar, então é o Estado brasileiro que está dizendo isso. Mas a comunidade científica não tem um diário oficial. Ah, mas tem as revistas internacionais Qualis 1. Tem. Tem, mas aí você precisa saber quem é que financiou a pesquisa. Você precisa saber qual é o paradigma dominante na instituição que publica aquela revista. Você precisa saber qual é o prestígio daqueles pesquisadores e em que aquele pesquisa, qual é a vinculação daquele pesquisador prestigioso com as teses que estão sendo discutidas. E tudo isso influencia a pesquisa. Né? Tudo isso influencia. E hoje, a ciência avançou bastante, não temos mais questões simples, como no passado, que o pesquisador pesquisava só, não precisava de uma instituição. Eu citei aqui, numa outra parte dessa sequência de reflexões, que Gregório Mendel, o grande nome da biologia, ele pesquisou sozinho, e todo o equipamento dele era um caderno, um lápis, um jardim onde ele cultivava ervilha, e um regador. Ele observava quantas flores de cada geração de ervilha eram vermelhas e quantas eram brancas, e com base nisso ele formulou as duas leis da genética, que ainda hoje são importantes e fundamentais para a genética. Mas ele estava pesquisando só uma coisinha simples, variação de cor, branca ou vermelha. Ele não estava entrando na complexidade da biologia molecular que está por trás disso. Ele não precisava de microscópio eletrônico, de ultramicroscópio, ele não precisava de laboratórios sofisticados. Então, ele podia pesquisar com independência. Newton também pesquisava com independência. Todo mundo pesquisava com independência. E não tinha que correr. Eu lembrava aqui, da última vez, que o John Locke, segundo o Tratado sobre o Entendimento Humano, ele levou 20 anos para escrever o trabalho. Hoje, em qualquer universidade ou instituto de pesquisa, ele teria sido jubilado, porque ninguém dá um prazo de 20 anos para um pesquisador. Né? E também o Barão de Montesquieu levou 15 anos para escrever O Espírito das Leis, e esse tinha uma equipe, tinha 5 pesquisadores trabalhando para ele, né? 5 auxiliares. Mas hoje a gente entra numa instituição, a gente tem que pesquisar sem contrariar a instituição, a gente tem que ter financiamento e a gente não pode contrariar os interesses do financiador. Então, tudo isso leva a um discurso favorável a um poder do financiador da pesquisa, o poder da instituição da pesquisa, e tudo isso é ideologia. A pesquisa hoje está muito mais impregnada de ideologia, inclusive inventando conflitos inexistentes. Porque eu costumo dizer que não há conflito entre a discussão sobre a qualidade de uma música e a discussão e a técnica para fazer uma boa feijoada. Fulano faz um trabalho de análise crítica da música de Johann Sebastian Bach. E fulano faz uma análise sobre como fazer uma boa feijoada. E os dois estão brigando. Isso é impossível. Né? Então, a ciência diz como se dá a dinâmica daqueles objetos que ela estuda.
sejam fatores físicos, ou químicos, ou biológicos, ou sociais. A teologia relacionada com a fé diz por quê. Diz, é por que a mecânica física, a parte da física correspondente à mecânica, tem 3 leis que Newton descreveu, que praticamente explicam tudo, desde que você não entre no campo da velocidade da luz ou de partículas menores do que o átomo. Então, o teólogo vai dizer porque Deus quis. Deus quis que as leis da física fossem assim. Foi ele que fez. Ah, mas ele não tem prova disso? Tem não. Se tivesse prova, não era fé, era ciência. Agora, quando você diz, não tem uma inteligência dirigindo esses fenômenos, você também não tem prova. Não é? Então, não se trata de um lado ter prova afirmativa e o outro ter prova negativa. Ou um lado ter prova afirmativa e o outro ter prova negativa. Começa que não existe prova negativa. Por isso é que no direito penal, ninguém é obrigado a provar que é inocente. O ônus da prova cabe a quem alega. Se uma pessoa acusa outra de um crime, ela tem que provar. O outro não tem que provar que é inocente. Aliás, provar a inocência, em tese, é impossível. É claro que em casos concretos, uma vez que o acusador defina as circunstâncias, o objeto e as circunstâncias do crime, aí até pode ser que tenha prova negativa. E muitas vezes tem. Né? Fulano foi morto. Onde é que ele foi morto? Em tal lugar. Quando? Tal dia e tal hora. Nesse dia, nessa hora, o acusado estava no outro campo. Provou a inocência. Né? Mas tem situações que você não prova a inocência. Não é possível provar. Né? Digamos, prova a boa-fé, a inocência. Fulano não tem má-fé. Ou provar a inocência de sentimentos. O direito penal não trata de sentimentos. Hoje estão falando muito em crime de ódio, mas isso é um absurdo. Isso é manipulação. Não pode existir crime de ódio. Porque ódio não é crime. Crime só pode ser conduta. Conduta só pode ser ação ou omissão. Tem omissão criminosa. Né? E tem conduta criminosa. E a conduta, seja ela omissiva ou comissiva, ou seja, omissiva se a pessoa deixou de fazer alguma coisa, ou comissiva se a pessoa fez alguma coisa que é considerada crime. Para isso, essa conduta, seja de um tipo ou de outro, tem que ter sido descrita antes do acusado ter tido aquela conduta. Digamos, alguém teve uma determinada prática, e agora estão dizendo que aquilo é crime. Mas quando ele teve aquela prática, não tinha escrito em lugar nenhum que aquilo era crime. Digamos que não tenha nenhuma norma no Código de Trânsito, e não tenha nenhuma placa nas estradas e nas ruas dizendo que existe limite de velocidade. E, de repente, chega uma multa dizendo que você praticou excesso de velocidade porque passou com 80 quilômetros, ou 60, ou 40, ou 50 em algum lugar. Só que não estava escrito em canto nenhum. E aconteceu isso na história do Brasil, um episódio que não é o único. Vou citar esse porque está longe, há mais de 80 anos, e a distância permite que a gente analise sem que se acendam tantas paixões. Mas houve um ataque ao Palácio do Catete em 1938. O Palácio do Catete era a sede da presidência da República, quando o Rio de Janeiro era a capital. E o Getúlio resistiu do lado de dentro, sozinho. A guarda do palácio o traiu.
E ele resistiu atirando de revólver. Enquanto ele atirava com o revólver, a filha dele, a Alzira, municiava o revólver. E quando ele terminava de atirar com o revólver, ela já tinha outro municiado para ele continuar atirando. Até que chegou o socorro para ele. E alguns dos atacantes foram mortos e outros foram aprisionados. E um certo comandante da área queria aplicar uma pena de execução, pena de morte para esses fulanos que queriam matar o presidente. Mas aí apareceu um jurista que disse, não existe essa lei. Não, mas vamos baixar um decreto. Não, não pode. Não é possível criminalizar uma conduta depois que ela foi praticada. Se a gente criar essa lei agora, dizendo que atacar o Palácio do Governo para matar o presidente é um crime condenado à morte, vai valer daqui para frente, mas não vai valer para esses aí. Né? Então, determinadas práticas, determinadas condutas só podem ser criminalizadas previamente. Por isso é que a Constituição diz, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Culminação é aplicação. Né? Bom, então, é discurso ideológico falar, por exemplo, em crime de ódio. Porque não existe isso. Nem pode existir. Até porque o ódio não é uma conduta que afete ninguém. E uma conduta que não afeta terceiros não pode ser criminalizada. Por isso que tentativa de suicídio não é crime. Porque não afeta terceiros. E masturbação não é crime em país nenhum do mundo. Porque não afeta terceiros. O ódio, se ficar guardado, vamos usar uma linguagem poética, se ficar guardado no coração de alguém, vai fazer mal a quem guarda ódio no coração. Como o suicídio, a tentativa de suicídio, pode fazer mal a quem tenta, mas não a alteridade ao outro. Como outras práticas que não afetam a terceiros podem ter algum problema. Mas não afetam um terceiro, então não é crime. Então, do mesmo modo que você não pode provar que não tem um sentimento, por que não tem crime de ódio? Porque eu não posso provar que não odeio uma pessoa. Porque você não pode provar que não odeia uma pessoa. Ah, mas eu trato muito bem, eu favoreço aquela pessoa, eu ajudo aquela pessoa, mas isso não prova que você não tem ódio daquela pessoa. Você pode ter ódio daquela pessoa e ter esses gestos, o que seria uma atitude muito meritória, você ajudar e favorecer uma pessoa que você odeia, mas não prova que você não odeia. Né? Então, não existe prova negativa para muita coisa. Então, não existe prova negativa para a essência das coisas. Estamos falando de metafísica, do que é a essência do ser. Não existe prova negativa. Ah, alguém diz, o que é ser professor? Aí vocês já devem ter visto uma lista enorme. Professor é alguém que tem uma lista enorme de atributos. E, na verdade, ninguém tem aqueles atributos todos. Aí você pode dizer, mas tem alguns desses atributos. Pode ter que um professor tenha alguns daqueles atributos, outro professor não tenha estes que ele tem e tenha outros atributos. E ambos são professores. Então, não tem prova negativa. Do mesmo jeito que não tem prova negativa de essência, o que é um cidadão responsável? Aí também vamos entrar numa discussão enorme. O que é um bom cidadão? Então, não existe sentido de você cobrar prova negativa ou afirmativa de coisas que não são materiais e objetivas. Estamos falando da essência do ser, e esse é um dos campos da teologia e um dos campos da fé. Estamos falando de uma essência divina. Estamos falando de uma essência da fé. Então, se não existe prova afirmativa ou negativa nesse campo, não podemos cobrar prova
afirmativa ou negativa disso. Do mesmo jeito que a própria existência de Deus não pode ser objeto de exigência de prova afirmativa ou negativa. Porque, assim como o cético pode dizer, eu não acredito em Deus porque você não prova que ele existe. Na verdade, tem bibliotecas e mais bibliotecas de grandes filósofos, como Tomás de Aquino, que apresentam certos argumentos que eles consideram como prova da existência de Deus. Mas esses argumentos todos são considerados axiomas, são bases ou premissas a partir das quais eles desenvolvem um raciocínio para provar a existência de Deus, né? Só que aí o cético chega e diz, olha, mas isso que você está usando como premissa não é axioma, né? Axioma é alguma coisa que a gente considera evidente, sem precisar demonstrar. Então, ele diz que isso aqui é um axioma. E se você tira esses axiomas, as tais provas da existência de Deus desaparecem, né? Por outro lado, também você não tem prova negativa. Do mesmo jeito que o cético diz, me prove que ele existe, o crente pode dizer, prove que ele não existe, né? Aí tem aquela história da dúvida de Pascal, né? Pascal diz, bom, se a gente não prova afirmativamente nem negando, e se eu negar para além do túmulo eu posso ter prejuízo, e se eu afirmar não vou ter prejuízo nenhum, né? Por isso, não quer dizer que isso garanta alguma vantagem para ele numa vida além da morte. Mas também não traz prejuízo nenhum, né? Mas não é só isso. Quem envereda por esses caminhos está enganado ou está enganando porque existem coisas que são pistas, que são plausíveis, que são logicamente conclusivas. Mas se são conclusivas, então são provas. Você está dizendo, ora que não tem prova, ora que são conclusivas. São conclusivas, mas não são replicáveis. Não são coisas que a gente possa fazer de novo para mostrar que tem aquela dinâmica sempre. Porque não se subordinam a uma dinâmica que se repita sempre. O que é isso? Eu falei há pouco de uma experiência que mostrou que um grupo de doentes por quem se orava melhorou. Mas eu não posso garantir que isso vai se repetir amanhã com outro grupo. Então, vários fenômenos sobrenaturais são contados, relatados, testemunhados por pessoas. Mas não são fenômenos que a gente possa repetir. Por isso, de um ponto de vista puramente material, nós dizemos que não tem prova. Agora, nós dizemos também que não faz sentido a gente negar inúmeros casos que não são replicáveis, que não são da mesma espécie se repetindo, e que até podem ser da mesma espécie se repetindo, mas não estão sob o nosso controle. Negar tudo isso dizendo que foi coincidência, como o experimento que alguns médicos fizeram, e disseram, olha, esse número de doentes aqui que melhorou num universo tal, digamos, em 1.000 pessoas, uma parcela delas que melhorou é estatisticamente significante. O que é que significa ser estatístico? O que é que quer dizer ser estatisticamente significante? Quer dizer que não é coincidência. Que negar dizendo que é coincidência é coincidentismo. Então está provado? Não, eu não posso repetir que vou ter aquela mesma parcela. Eles fizeram com 1.000 pessoas. Uma parcela melhorou. Vamos repetir de novo com outras 1.000 pessoas e vai ter a parcela X de novo? Não.
não é replicável assim sob controle. Embora seja replicável, mas não seja sob controle. As inúmeras experiências sobrenaturais que eu referi há pouco não são replicáveis sob controle, mas elas são inúmeras exatamente porque são muitas, que se repetiram. Então, é o que nós podemos tomar como ponto de partida ou como uma degustação para motivar quem gosta de estudar, se debruçar sobre o problema do discurso ideológico, que se infiltra também no discurso teológico, secularizando a discussão, secularizando a relação da criatura com o Criador, que é uma relação sobrenatural, e substituindo isso por problemas sociais, por problemas políticos, o que é uma contrafação, porque se estamos falando com cristãos, cristãos têm um livro sagrado, e o livro sagrado não trata de problemas políticos e sociais. Apresentar problemas políticos e sociais como problemas essencialmente do cristianismo volto a repetir, quem ou está enganado ou está enganando. Obrigado pela atenção e até breve, porque fica ameaça, eu voltarei.